Boa noite a todos. Peço chamar os seus vereadores. Carlos Aparecido Jamarino, Carlos Alberto Sartori, César Augusto da Silva, Décio da Rocha Carvalho, Joilson Batista Militão da Silva, Juliano Feliciano, Marcos Paulo da Silva, Maurício Cassimiro de Lima, Pedro Tadeu Estringuete e Rafael Donizete Lopes. Sob a proteção de Deus e de Senhora Aparecida, declaro aberto o trabalho da 31ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 16ª legislatura, no dia 13 de setembro de 2016. Gostaria de pedir um pouquinho de silêncio a todos. Convido o vereador Joilson que faça a leitura da Bíblia. Saúdo a todos com uma boa noite. Salmo de número 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém. Estou feito, passamos ao pequeno expediente. Está com a palavra o vereador Marcos Paulo. Boa noite, presidente, vereadores, a pessoa aqui das professoras Rosa e Silvana. Presidente, eu venho hoje nesta casa e eu tenho mandado semana passada umas indicações para estar entrando. Foi um erro técnico, não está entrando agora essas indicações hoje, mas vai estar vindo na próxima sessão. E uma das indicações, desde já eu já peço o apoio dos vereadores também aí, que o executivo, prefeito municipal, olhar um pouquinho para o nosso Jardim Raquel. Nosso Jardim Raquel, hoje eu venho falar do cemitério. Presidente, cemitério, nessa gestão, teve túmulo sendo removido, levado até a escola Cândido Moura. Depois teve túmulo sendo jogado para trás do cemitério, um verdadeiro lixão clandestino de túmulo, de caixão, né? E agora, presidente, não tem segurança, na hora de intervalo de almoço, túmulos sendo violados lá, quebrando mármores, sendo roubado lápides, e em pleno luz do dia está acontecendo isso aí. E, infelizmente, a administração pública está esquecendo de lá. Então, venho pedir para todos os vereadores, desde já, principalmente os vereadores da base do governo, do prefeito, esses que estão indo à rua junto com o prefeito, olhar também para o Jardim Raquel, que passou-se 4 anos e está lá, abandonado, acontecendo tudo isso aí. Já pedi desde iluminação, recuperação do cemitério, do velório, que foi atendido parcialmente. E a gente pede mais segurança para o nosso bairro lá. Então, líder do prefeito, leva isso aí para o prefeito e para analisar certinho o que aconteceu com os fatos relatados lá, puxar para a gente, lá tem uma administração, puxar um relatório do que vem acontecendo, que eu quero comparar esse relatório que está marcado lá para ver com a realidade que está acontecendo, se não está deixando nada sem marcar, que isso aí é o papel do vereador de fiscalizar, e peço apoio de todos os demais aí para fazer junto. Presidente, venho também aqui hoje pedir para a administração pública esclarecer um fato, principalmente o líder do prefeito, se puder esclarecer esse fato para a gente, das insulina e fitinha faltando no PPA. De novo, vem faltando fitinha. Até na rede social, Facebook, até não trocas, que não tem nada a ver ali, mas tem a ver sim, por causa a população cansou de cobrar e a administração não fazer nada. Daí eles tornaram-se público, faltando fitinha e insulina. Daí, puxando no portal da transparência, presidente,
O engraçado foi que o governo federal repassou 2 verbas de R$25 mil destinado a isso, e foi destinado, mas e o restante? A contrapartida da prefeitura, se isso aí não dá, e a contrapartida da prefeitura que fez? E se usou esses 50 mil, mostrar a documentação para esta Câmara Municipal, por causa a gente não sabe onde está indo, se está faltando, como está usando. Isso aí fica uma coisa sem sentido, né? Então, faço esse questionamento aí ao prefeito municipal, à secretária de saúde, para que mande essa Câmara Municipal, do mesmo jeito que mandou pelo portal da transparência, mandar também as guias pagas de insulina, as guias pagas da fitinha, e por que não tem no PPA, na Unidade Básica de Saúde, que é de direito da população. Então, presidente, essas coisinhas aí que a gente vem cobrando 3 anos e meio, e fica do mesmo jeito. E como que a gente vai poder justificar isso para a população lá fora? Que a população cobra. A população cobra e, infelizmente, não tem o retorno da administração. Obrigado. A palavra, doutor Rafael. Boa noite, presidente, público que nos prestigia nessa noite. Primeiramente, eu vou direcionar as palavras iniciais para um bairro especificamente, o Estorlupe e José Tonoli. Falo isso porque há vários meses venho cobrando dessa mesma tribuna explicações da administração municipal, em especial a área de saúde, em relação à ampliação da unidade básica de saúde do Estorlupe. E fico muito feliz de partir de um vereador da situação pedindo, através de indicação, aquilo que nós estávamos falando há meses, há anos, que é a ampliação da unidade. As 2 indicações do Carlinhos Sartori vêm numa hora, na minha observação, boa, partindo de um vereador da situação, porque quando nós falávamos aqui, senhor presidente, nós éramos veementemente radicalizados por alguns vereadores. Agora seria bom subir aqui o líder do prefeito e falar se ele tem o mesmo posicionamento quando o vereador da situação, no caso Carlinhos Sartori, faz as mesmas cobranças e pedidos para a administração. Um pede para ampliar o serviço de odontologia nos Prados, e o outro, que eu acho que é quase o final do mandato, vem uma indicação para estudos de criação de 2 gabinetes dentários e extensão do atendimento para a população do Estorlupe. Seria bom agora explicar e falar a mesma coisa que falavam quando nós pedimos aqui há meses. Porque a população do Estorlupe nos ouve. E a população do Estorlupe sabe aquilo que nós cobrávamos e aquilo que era falado das nossas ponderações aqui. Eu gostaria de saber se ia ter a mesma ponderação quando parte de um vereador da situação. Quase no final do mandato desse prefeito. Também gostaria, e acho bastante oportuno, e na sessão passada não tive a oportunidade de fazer esse questionamento, mas agora é uma hora muito oportuna. Gostaria de um posicionamento do presidente das comissões de Finanças e Orçamento que se manifestasse em relação à decisão tanto do Ministério Público Eleitoral quanto da Justiça Eleitoral do município, quando homologou a candidatura do candidato Toninho Bellini. Porque tudo aquilo que nós falávamos lá atrás em relação às contas foi decisão do Ministério Público Eleitoral e também da Justiça Eleitoral. Então,
Gostaria que o líder se posicionasse, porque ele era presidente das duas comissões, se ele acha a mesma coisa que ele achava quando nós falávamos aqui, que nós estávamos totalmente num posicionamento inadequado perante a população, e agora as mesmas argumentações que nós tínhamos aqui, vereador César, foi a decisão do Ministério Público Eleitoral e também do juiz eleitoral. E a decisão não precisa nem falar aqui, porque o público sabe. Só não chamou essa casa de um bando de moleques. Essa foi a decisão, para usar um termo bastante popular, da decisão do juiz. Então, gostaria que se manifestasse em relação a isso, que é uma hora muito oportuna para falar se o juiz e o promotor estão errados em relação ao posicionamento deles nesse quesito das contas de 2011. Muito obrigado, presidente. Doutor Pedro, você dá a palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, imprensa, funcionários da casa. Primeiramente, senhor presidente, colegas, eu queria levantar aqui sobre o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento Educacional Brasileiro. Itapira teve um posicionamento bem além do esperado. Nós tínhamos uma nota de projeção de 5,6 e atingimos a nota de 6,1, conforme divulgado, inclusive, no Itapira News e outros meios de comunicação de Itapira. Era uma meta que se esperava alcançar para 2019 apenas. E como sempre dito nessa casa, sobre o trabalho árduo da Secretaria da Educação em prol ao aprendizado fundamental do 1º ao 5º ano de idade, e isso mostra o trabalho feito. O índice ele é baseado no índice de aprovação, mais a prova, uma prova realizada sobre a capacidade técnica dos alunos. E nós conseguimos um alcance muito, muito além daquilo que se esperava, mostrando que o trabalho da Secretaria de Educação de Itapira realmente é exemplar para Itapira e região. Por sinal, nós somos o maior índice da região. Nenhuma cidade cresceu tanto quanto a nossa. Itapira foi a que melhor se posicionou em todas as cidades da região, da nossa macro-região aqui. Então, queria congratular com a Secretaria, com o prefeito, pelo trabalho realizado em cima da Secretaria da Educação. Sobre o Storlup e as indicações que foram ditas aqui, a grande preocupação do nosso prefeito fez com que se estendesse o horário de atuação da unidade básica do Storlup até as 22 horas. Hoje tem médico até as 22 horas no Storlup, para que assistir a população, sabendo da demanda. O grande e maior problema de tudo isso foi no cerceamento da vinda da unidade básica de saúde, que já tinha sido adquirida pelo município, através do programa do governo federal, no qual fazia frente o ministro das cidades, Gilberto Kassab, que é apoiador do ex-prefeito e atual candidato da oposição de Itapira, que Deus sabe o porquê, dizem as más línguas, num conchavo, cortou a unidade básica de saúde do Storlup, deixando o Storlup a ver navios. Mas a luta, ela continua. A luta, ela está sendo exercida. Ampliou-se o horário de atendimento para não desassistir. Enquanto a oposição fez gestão para que o Storlup ficasse sem unidade básica de saúde, a nossa gestão deu um jeito e ampliou o horário de atendimento. E com a demanda veio também a ideia da ampliação do horário de atendimento odontológico. E que, quem sabe, seja muito bem-vindo para a região. E quando se fala em posicionamento sobre justiça, eu, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, digo aos companheiros sobre o questionamento do Rafael, que a justiça ela é feita de instâncias. Primeira, segunda, terceira instância. E o posicionamento do STF em relação a quem decide sobre contas, a decisão é da Câmara. A decisão é o órgão competente e soberano. Eu não acredito que a Vossa Excelência, depois de tudo que viu dentro da mídia,
não acredite que a decisão é da Câmara. E a interpretação do judiciário em relação ao que foi posto não foi em momento nenhum escrachado, muito menos abusivo em relação ao parecer. Foi uma corrente usada pelo juiz, que ele acreditou que não tinha preenchido todos os requisitos. Porém, é sabido que foi dado prosseguimento nesse processo. Hoje ele está no TRE e deve ser julgado em breve. Tendo até a possibilidade de se confirmar a decisão da Câmara ainda em relação às contas. Mas o período é eleitoral e nós não devemos trazer à sessão situações de ordem eleitorais, políticas. Eu acredito que nesse momento, nessa casa, nós temos que continuar a discutir aquilo que é de interesse da população. A colocação sobre o Stornlupe é muito bem-vinda, muito bem explicada, muito bem colocada. Mas atitudes de ordem política individuais para falar sobre isso e aquilo, ou para tentar colocar numa situação de saia justa, são descabíveis para o momento e até de uma certa forma repugnantes. Esgotado o tempo regimental do pequeno expediente, passamos imediato ao expediente. Passamos ao requerimento de licença. Requerimento número 316. Requeremos a Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, para que digne-se conceder-me um dia de licença nesta data, 6 de setembro de 2016, para tratar de assuntos particulares sem remuneração. Ao 6 de setembro de 2016, Maurício Cassimiro de Lima, vereador. Então, requerimento. Aprovado todos os vereadores. Não havendo mais requerimento de licença, passamos aos pareceres. Parecer 77 de 2016. Dá para ele aí. 77 de 2016. As comissões que a este subscrevem, estadas que for exarar parecer as razões de veto do chefe do Poder Executivo ao projeto de lei 45 de 2016, de autoria do vereador Décio da Rocha Carvalho, que denomina via pública e o prolongamento da rua José Gercoles Modonese, após minudentes e acurados estudos do inteiro teor das justificativas do senhor prefeito municipal, acordaram por exarar parecer favorável, eis que o prolongamento da via pública realmente trata-se de servidão particular. Pela aprovação, pois, é este o parecer. Dia da próxima sessão. Parecer 78 de 2016. As comissões que a este subscrevem, estadas que for exarar parecer ao projeto de lei 55 de 2016, de autoria do vereador Carlos Alberto Sartori, que denomina Academia ao Ar Livre, instalada na rua Joaquim Vieira, em Eleutério, acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Ao denominar Academia ao Ar Livre, instalada em Eleutério, de Ferroviário Joaquim Bernardes de Carvalho Neto, os poderes executivo e legislativo prestam significativas homenagens aos familiares do saudoso cidadão, que foi pessoa íntegra, trabalhadora, que muito contribuiu para o progresso de nossa cidade, principalmente da vila de Eleutério, o local em que prestava serviços à companhia ferroviária. Pela aprovação, pois, é este o parecer. Ordem do dia da próxima sessão. Tendo em vista aqui favorável das comissões, eu peço que venha a ordem do dia desta sessão para ser discutido e votado. A votação é requerimento do vereador. Aprovado pelo vereador. Na ordem do dia de hoje, para ser discutido e votado. Não havendo mais parecer, passamos aos votos pesar. Voto pesar número 317. Senhor Jorge dos Santos, Carlos Alberto Sartori. 318. Senhor José Benedito Stolfi, Carlos Aparecido Jamarino.
319. E Carlos Alberto Sartori. Senhor José Lázaro de Godoy, Carlos Alberto Sartori. 320. Senhor Benedito Pires, Carlos Alberto Sartori. 321. Senhor José Dalmolin, mais conhecido como Zeca da Usina, Carlos Alberto Sartori. 322. Senhora Maria Margarito de Moraes, Carlos Alberto Sartori. 323. Senhor Laudelino Pedroso, Carlos Aparecido Jamarino, Carlos Alberto Sartori. 324. Senhor Moacir de Almeida, Carlos Aparecido Jamarino, Carlos Alberto Sartori. 325. Senhor José Roberto Nussi, Carlos Alberto Sartori. 326. Senhor Américo Pereira Neto, Carlos Alberto Sartori. De acordo com o nosso regimento, procederemos um minuto de silêncio em homenagem aos falecidos. Está em votação o requerimento de voto pesar. Aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais voto pesar, passamos aos requerimentos. Requerimento 317 de 2016. Voto de congratulação com a senhora Zumira Bosso pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 12 de setembro. Carlos Alberto Sartori. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. 318. Voto de congratulação com a senhora Virgínia Parreira Coimbra pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 12 de setembro. Carlos Alberto Sartori. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. 319. Voto de congratulação com a senhora Leonor Fernandes Negrão pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 5 de setembro. Carlos Alberto Sartori. Tá? Votação. Aprovado por todos os vereadores. 320. Voto de congratulação com o senhor Luiz Antônio Gardinali pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 8 de setembro. Carlos Alberto Sartori. Votação. Aprovado por todos os vereadores. 322. 321. Qual que é? 321. 321, perdão. Voto de congratulação com a senhora Bahia Calil pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 9 de setembro. Carlos Alberto Sartori. Votação. Aprovado pelos vereadores. 322. Voto de congratulação com a senhora Maria Aparecida Sartori Cavenaghi pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 4 de setembro. Carlos Alberto Sartori. 320, perdão, está em votação. Aprovado pelo vereador. 323. Voto de congratulação com a senhora Maria José Malandrin Kakumutsu pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado recentemente. Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado pelos vereadores. 324. Voto de congratulação com a equipe do Botafogo pela conquista do bicampeonato da Copa Itapira de Futsal Série Ouro. Carlos Aparecido Jamarino. Está em votação. Aprovado por todos os vereadores. Valeu. 325. Voto de congratulação com a equipe CLA pela conquista do título de campeã da Copa Itapira de Futsal Série Prata. Carlos Aparecido Jamarino. 326. 326. Requer ao senhor prefeito municipal oficiar a direção da aviação Fênix, solicitando que a mesma crie o sistema de integração das linhas do transporte público municipal. Carlos Alberto Sartori. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. 327.
25 pulou? Foi 307. É mesmo. É 208. Indicação. Indicação 208. Sugere implantação de redutor de velocidade tipo lombada na rua Farmacêutico Antônio Serra, Penha do Rio do Peixe. Juliano Feliciano. 209. Sugere execução de recapeamento. Perdão, está em votação. Indicação. Indicação não voto. Vai direto, prefeito. Senhor prefeito, perdão. 209. Sugere execução de recapeamento asfáltico das vias públicas do Jardim Itamaracá. Passo, senhor prefeito. 210. Sugere ao senhor prefeito estudos para a ampliação do serviço de odontologia na Unidade Básica de Saúde dos Prados. Juliano Feliciano. Passo, senhor prefeito. 211. Sugere ao senhor prefeito disponibilizar o cartão do Sistema Único de Saúde, SUS, já plastificado. Juliano Feliciano. O vereador quer que faça a leitura na íntegra dessa. Indicamos ao senhor prefeito municipal, escutado em signo em plenário, determinar o departamento competente estudos para disponibilizar o cartão do Sistema Único de Saúde, SUS, já plastificado para a população itapirense. Em 3 de setembro de 2016, Juliano Feliciano, vereador. Na íntegra de novo, essa daí. 212. Indicamos ao senhor prefeito municipal, auscultado em signo plenário, determinar aos setores competentes da administração municipal que sejam elaborados estudos objetivando a criação de um planetário municipal e estação de ciência. O referido estudo envolveria as áreas de educação, cultura e turismo, possibilitando o município a ter sua primeira estação de ciência e planetário, cujo objetivo principal seria a pesquisa e a visitação por parte de alunos das escolas da rede municipal de ensino particular, além de atrair turistas para o nosso município. Tem como principal objetivo sensibilizar o público para as questões do universo, em especial da astronomia. É um importante polo de educação, cultura e entretenimento, além de tratar-se de um ponto turístico. Além disso, o município conta com um profissional geastro, Sr. Alan da Silva Abreu, cujo projeto encontra-se em fase de finalização, podendo ser implantado no município sem investimentos de grande monta. Entendemos ser justo esse pedido, uma vez que os cidadãos da nossa cidade ganhariam um espaço adequado para estudo e lazer. Aos 13 de setembro de 2016, Joilson Batista Militão da Silva, vereador. Passo, senhor prefeito. Sugere delimitar vaga especial de estacionamento na rua Bento da Rocha, próximo ao Café Inverno de Itália. Carlos Alberto Sartori. Passo, senhor prefeito. 214. Sugere ao senhor prefeito estudos para a criação de mais um gabinete dentário e extensão do atendimento à população até às 22 horas na Unidade Básica de Saúde do Estor Lupe. Carlos Alberto Sartori. Passo, senhor prefeito. Pela ordem. Peço que faça a leitura dos ofícios. Do Ministério da Educação, comunicação de verba no valor de R$ 4.044. Ciente. Se apresenta pelo trabalho por 10 minutos para que pusemos a pauta em ordem.
da Silva, Décio da Rocha Carvalho, Joilson Batista Militão da Silva, Juliano Feliciano, Marcos Paulo da Silva, Maurício Casimiro de Lima, Pedro Tadeu Stringuete e Rafael Donizete Lopes. Havendo no movimental, declaro reaberto o trabalho. Não havendo mais indicação no requerimento, passamos à ordem do dia. Ordem do dia, projeto de lei 044, 2016. Inspeciona, desdobra, desenvolvimento e condições de prazo que menciona. Autor Carlos Alberto Sartori, Décio da Rocha Carvalho e Maurício Casimiro e vereadores. Está em primeira discussão o projeto. E as emendas? Nenhum vereador precisando da palavra, está em primeira votação. Opa! Ô, doutor, perdão. Já está nervoso. Não, eu pedi. O senhor não. Está perdoado, senhor presidente. Senhor presidente, mais uma vez, boa noite. Está perdoado, senhor presidente. Meus caros vereadores, eu fiz um levantamento, Marquinhos, César principalmente, e eu observo que nós estamos diante de um projeto que talvez seja, senhor presidente, imprensa, pessoal que nos ouve pela Rádio Clube, pela internet, talvez seja a maior aberração que está sendo votado nessa casa. Passo a dar as minhas justificativas. Alguns desdobros que coincidentemente estão nesse projeto de lei, senhor presidente, já foram aprovados nessa casa e o prefeito, senhor José Natalino Paganini, vetou com a seguinte justificativa. Razões de veto. Apresento a essa Câmara as razões de veto parcial ao autógrafo número 36 de 2016, aos itens. Trata-se de projeto de lei de autoria do Legislativo que excepciona desdobros e desmembramento de imóveis no município. Justificativa do senhor José Natalino Paganini, prefeito municipal, com relação à razão do veto. A razão desse veto é em virtude de a grande maioria dos desdobros propostos não atenderem às áreas mínimas exigidas por legislação federal pertinente. Alguns dos imóveis se localizam em loteamentos de zonas residenciais A e B, conforme a Lei Municipal de Regulação de Uso, de Ocupação e Parcelamento de Solo Urbano. Portanto, não se tratando de loteamento popular, assim as áreas pretendidas estão muito aquém das exigidas por legislação vigente. Os desdobros, na forma e medidas que foram propostos, podem comprometer a infraestrutura dos locais onde estão localizados os imóveis, tais como as redes de água, esgoto e energia elétrica. Além disso, não foi possível localizar o imóvel, pois o endereço não confere com inscrição cadastral. Considerando com a compreensão de vossas excelências, senhor presidente, dos nobres edis, na qual eu me incluo na razão de veto do prefeito, espero que a presente propositura seja acolhida. Aí você observa alguns desdobros, e são desdobros coincidentes. E você fazendo um breve relato de cada desdobro pela inscrição cadastral, nós observamos que alguns desses desdobros, não todos, não estão em
acordo com a legislação federal, na qual o prefeito municipal vetou o mesmo desmembramento. Ou seja, aprovou aqui, o prefeito vetou lá em cima, nós acatamos as razões do veto. Isso, e agora foi pedido pela oposição, vamos derrubar o veto com o que está correto e com o que está errado, foi falado aqui. Agora, estão dando uma propositura para alguns desmembramentos que estão irregulares. Aí pergunto, quem assinou? As comissões que falaram, as comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, Obras e Serviços Públicos, Agricultura e Meio Ambiente, Vossas Excelências assinam, falando que não existe nenhum impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquire a tramitação. Acordam por apresentar a emenda aditiva e assinam. Quanto ao mérito, deixa a critério do colendo plenário. Portanto, senhores vereadores, todos os vereadores das comissões tinham que se ater a esses vetos. Como é que nós vamos votar uma coisa que está em desacordo com a lei federal e o próprio prefeito vetou lá em cima, mandou para a Câmara, foi acatado as razões do veto, agora nós vamos mandar as mesmas coisas para o prefeito? De duas, uma. O prefeito Paganini não precisa dos 3 vereadores da oposição nessa casa, já tem 6 ou 7. Vocês vão pôr o prefeito Paganini numa saia justa, porque vai vetar de novo. Se ele já vetou anteriormente, e tem imóvel aqui que não tem a área mínima de lei federal de 5 metros, inúmeros desmembros aqui não tem a área mínima de 125 metros, o próprio prefeito deu a justificativa, como é que fica? Acho eu que seria prudente, Marquinhos, César, nós suspendermos esse projeto em respeito a todas as pessoas que aguardam esses desmembramentos, aquelas que estão regulares, e pedir um parecer jurídico da casa, senhor presidente, porque é uma incoerência sem precedentes. Vossas excelências que assinam pelas comissões estão colocando o prefeito e o jurídico da prefeitura numa saia justa. Como é que fica? Talvez seja, nesse momento, a maior aberração que nós estaremos discutindo nessa casa. Certamente. Os autores aí, eu gostaria que se manifestassem, cada um. Se eu estiver enganado, mas estão aqui as provas, as razões de veto do mesmo assunto. Agora vamos aprovar aquilo que o prefeito vetou lá em cima, não tem razão, não tem cabimento. Nós temos que assumir uma postura aqui coerente, sem precedentes, totalmente descabido, porque está em desacordo legal, constitucional e judiciário. Gostaria imensamente, conforme o próprio prefeito assinou as razões de veto, alertá-los que muitos dos desmembros estão em desacordo com a lei federal. Assino embaixo com aquilo que o Paganini falou. Nessa situação, eu prefiro ficar com o prefeito lá e assumir mais uma vez a responsabilidade, que torço para que seja vetado lá em cima. Não tem justificativa. Peço para que a comissão retire a propositura, vamos pedir um parecer jurídico para votarmos aqui com seriedade. Em respeito àqueles desmembramentos que estão corretos e corrigindo aqueles que estão irregulares. Agora, o vereador que subir aqui e me
contrapor com o que eu estou falando, estará em desacordo com o próprio prefeito, da qual a bancada da situação aqui representa. Não quero colocar nenhum vereador numa saia justa, apenas alertá-los nesse sentido. Nesse sentido, peço aos senhores vereadores, líder Maurício, o senhor é uma pessoa que a gente muitas vezes entra em discussão, mas peço que o senhor converse com os vereadores, demais vereadores, para nós termos um posicionamento em relação ao que está sendo votado. O mínimo, senhor presidente, o senhor que vai assinar isso aqui, talvez nós possamos não mandar novamente para ser vetado, que talvez a vergonha será maior. Mas vamos discutirmos, gostaríamos que o César e o Marquinhos também fizessem parte para nós votarmos uma coisa correta. Por favor. Obrigado, senhor presidente. Vereador Lírio está fazendo requerimento, suspender o trabalho por 5 minutos. Está em votação o pedido. Aprovado pelos vereadores. Suspenso o trabalho por 5 minutos para que possa ter um acordo das lideranças. Peço chamar os seus vereadores. Carlos Aparecido Chamarino, Carlos Alberto Sartori, César Augusto da Silva, Décio da Rocha Carvalho, Joilson Batista Militão da Silva, Juliano Feliciano, Marcos Paulo da Silva, Maurício Casimiro de Lima, Pedro Tadeu Estringuete, Rafael Donizete Lopes. É aberto nosso trabalho. Questão de ordem. Questão de ordem. Conforme eu pedi na tribuna da Câmara, eu requeiro que esse projeto seja retirado para a próxima sessão e que nós tenhamos um parecer jurídico adiado para a próxima sessão e que venha com parecer jurídico para nós podermos votarmos tranquilamente aquilo que está certo e aquilo que está errado em relação ao projeto. Então, gostaria que o senhor colocasse em votação. Está em votação o requerimento do vereador Dr. Rafael. Rejeitado, menos 3 votos. Pela ordem, senhor presidente. Embasado no artigo 112, parágrafo 3º do Regimento Interno, eu requeiro que o projeto de lei, em virtude da sua complexidade, seja colocado à votação item por item, para cada vereador, dentro da sua consciência ou da sua responsabilidade, possa ser favorável ou contra o item a ser votado. Regimental. Não, mas eu tenho que pôr em votação o requerimento do vereador. Rejeitado. Não tem lógica, presidente. Não tem lógica. Rejeitado. Tem que colocar em discussão. Fundamentado no regimento interno da Casa, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria, senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria imensamente que o líder do prefeito, vereador Maurício, subisse na tribuna da Câmara e desse as explicações e me contraditasse com aquilo que eu falei, que ainda estava em discussão. Questão de ordem. Nós estamos na fase de discussão ainda, está em discussão, presidente. Nós estamos em discussão do projeto. Está fazendo requerimento na discussão anterior à discussão da matéria. Não tem explicação. Ninguém vai discutir? Não, o senhor tem que falar, senhor ordem, presidente. A Vossa Excelência fez o primeiro requerimento antes de qualquer outro. Eu fiz o requerimento, senhor vereador. A Vossa Excelência, sem terminar a discussão. Concordo com Vossa Excelência, então, mas eu fiz na se a Vossa Excelência fez o requerimento no anterior, momento. Não, o senhor fez agora. Após o recomeço da sessão, o senhor fez o requerimento agora. E o senhor, a questão de ordem é minha, senhor presidente. O senhor se contradiz com o Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. O Rafael, ele pediu sim adiamento, e adiamento acaba-se a discussão de hoje. Sim, senhor. E como foi negado o adiamento, continua em discussão antes de fazer requerimento. Ele fez um requerimento. Mas tá bom, vai lá e justifica, líder. O projeto está em discussão. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Está em discussão. Sem prejudicar a discussão, artigo 112, em primeira ou única discussão. Presidente, questão de ordem. Sobe na tribuna e fala, Maurício. Na tribuna. Ele tem um tempo de discussão na tribuna. O senhor tem 15 minutos para falar, senhor vereador. Artigo 112, presta atenção. O senhor tem 15 minutos. Quem tem que prestar atenção é o senhor. Pega a palavra. Presta atenção. Artigo 112. Em primeira ou única discussão, toda matéria poderá ser votada englobadamente, salvo se houver substituído emenda ou subemenda, preferindo sempre aquela na ordem de votação, ficando essas prejudicadas se acolhido o substituto.
Parágrafo 3º. Há requerimento de qualquer vereador, dado a complexidade e importância e volume do projeto em primeira ou única discussão, o presidente poderá a sua votação por artigo, capítulo, seção ou título. Regimentalmente, estou correto dentro do requerimento ora proposta. Senhor presidente, conforme o vereador falou aí, toda a propositura que não contém a emenda, tá? E ele leu. E tem emenda o projeto. Só tem emenda? Então só tem emenda o projeto. Vamos aguardar O senhor leu, vereador? Se tem emenda o projeto, o senhor não pode usar isso. Nós não somos analfabetos aqui. O senhor tem que ser democrático e falar a verdade. O senhor não está conversando com analfabeto aqui. A Vossa Excelência não conhece o regimento. Passar por cima de tudo aqui. Não vai passar, não. Não vai passar, não. Leia o regimento. Não vai passar, não. Quando o senhor tiver... Não vai passar, não. Quando o senhor tiver... Não tem nenhum analfabeto aqui. Não tem nenhum analfabeto. O senhor parece um analfabeto. O senhor não tem a coragem de ler um regimento. Vai. Reaberto nosso trabalho e continua em discussão o projeto. Uma palavra, vereador Marcos Paulo. Mas depois é o que for votar. Presidente, está um negócio de interpretar regimento interno da Câmara Municipal, mas o principal fato que todo mundo aqui, todos os vereadores sabem, vereador Juliano, você pode propor no mesmo ano o mesmo projeto na Câmara Municipal, sendo uma vez rejeitado ou com um veto? Pode voltar novamente esse projeto? Pode, Maurício, voltar esse projeto? Maurício, responde isso. No mesmo ano, pode voltar o mesmo projeto? Eu respondo. Não é o mesmo projeto. Maurício, a emenda é o mesmo endereço, Maurício. A emenda é o mesmo... Vereador, e presidente, contando agora, por favor, ninguém mais pode assinar, por causa já tem cópia de tudo. Presidente, quantas assinaturas tem os projetos que estão voltando hoje novamente? Uma assinatura. Presidente, os projetos que estão retornando têm de ter no mínimo 3 assinaturas e não retornar no mesmo ano. Está aqui razão de veto. Você apresenta depois de um veto, depois de um ano você entra novamente com o projeto. E outra, está aqui, presidente. Tem 3 assinaturas e o restante? Não tem 3, eu tenho cópia. Vocês vão ter assinatura de comissão, não assinatura de apresentação. A apresentação tem de contar, senão não entra projeto. Presidente, questão de ordem. Eu fosse o senhor, retirava isso aí para melhores estudos hoje, por causa disso aí vai dar problema na Câmara Municipal. Está passando por cima de muitas coisas que está irregular. Uma dica que eu dou para o senhor. Retira o projeto, que o senhor pode retirar esse projeto hoje. O senhor é presidente. O senhor pode colocar e retirar qualquer projeto. E isso está totalmente inconstitucional. Então, retira isso aí, pede o jurídico, por causa uma falha que a Câmara Municipal tem, não temos o jurídico, não temos assessor jurídico. Não, ele não pode responder para assessor. Presidente, ele é assessor legislativo. Marquinhos, faz 4 anos que está aqui, ele que decide para nós, Marquinhos. Presidente, ele decide legislativo, jurídico não, que o Vandré entrou com uma ação. Ele que dá a palavra final para nós. Presidente, faz 30 anos que o cara está aí. Presidente, o Vandré entrou com um pedido, com uma representação no Ministério Público, suspendendo o direito dele ser o jurídico nosso. Está faltando assinatura. O plenário é soberano para decidir nada. Matéria faltando assinatura é retirado. Já foi retirado nesta Câmara. Matéria faltando assinatura e não pode assinar mais, presidente. Não é todos. Concedo uma parte, sim. Retorno aqui. O que Vossa Excelência fala, senhor vereador, está no regimento interno. Está no regimento interno. Dessa casa. Então, dessa casa.
conforme foi falado pelo vereador Maurício, vamos seguir o regimento interno. Maurício. Só isso. Por que não pode colocar mais uma assinatura lá. Por que tanta pavor de aprovar tudo hoje? Vereador, é mais prudente a gente adiar essa semana e voltar a semana que vem com o projeto, retira-se o que está sendo correlato no mesmo ano, daí vocês vão ter o meu aval aqui na Câmara para votar junto. O porquê? Quando eu tive a oportunidade, e vocês tiveram a oportunidade de derrubar a razão do veto do prefeito, eu convidei todos os vereadores, vamos derrubar o veto do prefeito. E o que vocês fizeram? Aprovaram o veto do prefeito. E agora, no mesmo ano, volta de novo o projeto? Será que está chegando um período aí, vocês querem aprovar, nesse período o prefeito não veta, daí depois passa esse período, daí o prefeito veta, vocês voltam aqui e sentam em cima do projeto de novo? Será que vocês estão querendo sentar em cima de projeto de novo? Então fica a dica. E presidente, não pode entrar esse projeto. Esse projeto vai ter representação deste vereador. O Rafael vai assinar junto. E nós vamos entrar com representação do momento que for promulgado. Tiver autógrafo, nós vamos entrar com representação. No momento que sair esse projeto dessa casa, nós vamos entrar com representação. Tendo autógrafo na mão, já cabe representação. Então, presidente, isso aí, para ser estudo, pede para o jurídico, ver esses correlatos, estuda a semana, que ninguém vai morrer por causa de uma semana, por causa da cagada, já aconteceu há mais tempo, por causa do prefeito rejeitou lá esses projetos que a gente está tendo de discutir hoje aqui, o prefeito rejeitou lá. E, infelizmente, na hora que chegou aqui, foi aprovado o veto. E agora, não é numa semana, depois de 6 meses já da cagada pronta, não é em uma semana que vai limpar a bunda, não. Vamos lá, vamos puxar. Questão de ordem, senhor presidente. Eu requeiro que a Vossa Excelência tenha respeito para com a casa sobre o palavreado. Apenas respeito à população e à casa. Nada contra as críticas e tudo mais. Presidente, desculpem algumas coisas aí, mas é a realidade do que a gente está vivendo nessa Câmara Municipal. Não é somente nesse período. Foi 3 anos assim e meio. E, infelizmente, a hora que o vereador tem a oportunidade de legislar, acaba perdendo o tempo. E daí depois querer correr atrás do tempo perdido. E se passou 3 anos e meio e vem vindo 4. E, presidente, nisso aí, o mais prudente, o senhor, como é o dono da decisão hoje aqui nessa Câmara também, pediu adiamento, pede sim um parecer jurídico, pega essas coisas que foi correlata, retira-se tudo antes de colocar em votação. Por causa, nessa votação de item por item, o que vai acontecer? Vai passar projeto que já foi rejeitado pelo prefeito, vetado lá em cima, aprovado o veto aqui, novamente é correlato. Isso não pode. Eu sei que tem do Carlão aqui, que está entrando pela primeira vez a matéria, tudo, tenho respeito, tudo, mas infelizmente, por estar num globo aí de matérias que não pode ser votada, hoje, não vou falar por causa da metragem mínima, não, por causa da lei especial do município de Itapira, não somente do município, cada município tem sua lei especial, que pode sim fazer a fração, desde que tenha água, desde que tenha esgoto e que não vai prejudicar as outras famílias, pode sim fazer, desde que o município mantém o tratamento com qualidade para as famílias. Mas, infelizmente, o prefeito já vetou. E o que vai acontecer lá? Vai vetar de novo. Na época ainda, eu pedi, olha, vereadores, vamos derrubar o veto das que estão vão derrubar esses vetos que estão certo, que a metragem que o prefeito falou, isso não existe. O tanto que voltou novamente aqui, que o prefeito deu uma justificativa, a engenheira deu uma justificativa, não plausível, por causa da lei e tendo o município fala que tem um tratamento de esgoto bom, um tratamento de água bom, e daí depois não pode suprir essas casas.
Então é mentira. O tratamento, então, não está sendo bom. De esgoto e nem tratamento de água. Daí a engenharia manda uma coisa falando que não comporta, não sei o que tem, mas nem justifica, só fala da metragem mínima. Não fala, olha, ali pela metragem vai faltar água. Não colocou isso. Nenhum projeto foi colocado razão de veto nisso aí, nessa justificativa. Então foi essa ação que eu tive para pedir para todos rejeitar esses vetos, e parcialmente rejeitando os vetos, só aprovando o veto aonde a inscrição cadastral se encontrava errado. Que inscrição cadastral se encontrando errado, isso aí não tem como a gente mesmo votar, por causa já tinha de ser pego também nas comissões. E as comissões não viu. Aconteceu uma falha. Falha é humano. Pode sim voltar atrás de falhas, mas falhas plausíveis. Correção de número cadastral, esse nós mantém o veto. As que está correto, nós derruba o veto. Mas o tempo nosso passou. Eu pedi para todos ali, vão derrubar o veto. E, infelizmente, não derrubou. Vou colocar o da Santa Bárbara. Fala que lá não pode ter loteamento, não pode ter desdobramento de terra. Presidente, o senhor Carlinhos Sartori votou aqui na legislatura passada, desmembrando terra lá. Tem casa, eu tenho lei aqui nessa casa, que depois que aconteceu, eu fui puxar, que foi de uma das representações que eu coloquei aqui, que uma casa que ia dar mais de 180 metros quadrados, não pôde fazer o desmembramento, onde a medida que vem de Brasília é de 125 metros. E Itapira estava com 180, foi rejeitado, falando que é alto padrão, não sei o que tem. Só que aqui já tem jurisprudência, que pode sim. Infelizmente, essa Câmara não aceitou e manteve o veto do prefeito. E a razão de veto é em virtude da grande maioria dos desdobros, né, como o prefeito já colocou, não atenderem a mínima exigida pela legislação federal. Isso, vou colocar lá. É o que o prefeito colocou. Infelizmente, esse prefeito coloca cada coisa no papel mesmo, que a gente tem que concordar com vocês, vereador, ele está voltando novamente isso aí em algumas coisas, mas o prazo nosso passou e ninguém votou. Os desdobros na forma de medidas que foram propostos podem comprometer a infraestrutura dos locais onde estão localizados os imóveis, tais como a rede de água, esgoto, energia elétrica. É o que o prefeito colocou aqui, em alguns aqui. Mas qual que é o daí que está sendo prejudicado? Então, eu peço para que retira esse projeto, uma vez que está faltando assinatura. Duas, que está vindo no mesmo ano, presidente. E o senhor, como presidente da casa, não pode acatar a mesma matéria tramitando duas vezes no mesmo ano, com a mesma metragem ainda. Então, isso aí tem de... Então, gostaria que o senhor retirasse, que esse vereador vai estar votando contra, já vai estar votando contra, por causa que tem muita irregularidade, independente se for por item, por causa eu não vou correr o erro de votar uma coisa a favor, talvez eu estou votando uma coisa que já está com uma razão de veto. E eu não quero, presidente, de maneira nenhuma prejudicar essas famílias, mas sim fazer o que é correto, que é para benefício da população. Por causa não adianta a gente aprovar hoje e amanhã ter uma representação, é barrado isso aí, e infelizmente, presidente, vai ser barrado isso aí, e a família, depois que correu, pagou engenheiro, pagou todas as coisas, vai ter que pagar de novo no próximo ano. Então, presidente, é isso que eu falo. O plenário pode ser soberano, como o legislativo da Câmara está falando, mas o plenário ser soberano, presidente, uma matéria está tramitando novamente, sendo que uma matéria que é de benefício à população, um projeto de lei de minha autoria, nesta casa, está com o arquivamento aí, já passou-se o prazo, e eu estou vendo como o plenário é soberano, que eles estão sentando em cima do projeto até quando? Até quando está sentando em cima do projeto? As comissões, arquivado, que é para beneficiar a população. O projeto é soberano, realmente vai ser soberano. A gente vai ver onde vai a soberania do plenário.
A gente vai até ver onde vai essa soberania. Que, infelizmente, presidente, passar por cima de regimento, eu não passaria, não. Que está no regimento, o que tiver no regimento eu vou querer seguir. Vereador Marquinhos. Sim. Quem está numa saia justa não somos nós. Não, de jeito é o próprio nenhum. prefeito que vai ter que analisar lá em cima. Certo. Ele não vai em desacordo àquilo que ele já vetou lá atrás. Mas você viu que até o presidente da Câmara aprovou uma lei, depois voltou atrás. Mas será que não vai fazer igual o presidente, não, da Câmara lá na federal, que num dia aprova uma lei, no outro dia revoga a lei? E, infelizmente, presidente, o prazo dos vereadores legislar é no ato que chega o veto do prefeito aqui, que a gente tem. Se o prefeito não promulga uma lei em 30 dias, o presidente da Câmara tem por obrigação promulgar a lei. O prefeito mandou uma razão de veto. É obrigação da Câmara Municipal, dos vereadores, aprovar se vai concordar com o veto ou não. Agora, concorda com o veto, faz a família sofrer mais de 6 meses, por caso não foi aprovado. Daí depois manda o projeto novamente. Daí, o que está ajudando essa família? Eu não estou vendo ajudar essa família em nada. Só prejudicou essa família 1 ano. Obrigado. Vou consultar o assessor jurídico da casa, Senhor presidente, o por questão assessor de ordem. legislativo, para me tomar a decisão. Questão de ordem, senhor presidente. Eu requero um novo, uma interrupção por 10 minutos também para a bancada poder conversar. Suspensão. Regimentar o pedido do vereador que suspende o trabalho por 10 minutos. Aprovado. Eu rejeitei aqui, ó. Justificativa de eu votar contrário. Votou contra, 2. Senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, eu acho que eu justifico a minha votação contrária porque isso aqui já virou uma esculhambação. Essa é a verdade. Esse projeto virou uma esculhambação. O vereador anda com o regimento de baixo para cima. Ele tinha que estar com o regimento na cabeça dele. Essa é a verdade. Então, infelizmente, é essa a realidade aqui. Mas eu vou tomar uma posição Obrigado, de acordo com o senhor assessor legislativo falar. Eu não falei nem sim, nem não ainda. Obrigado, Você não pode senhor julgar uma coisa de mim. Você não pode estou julgar. falando de Vossa Excelência, Eu vou estou ouvir falando o de um assessor modo geral. legislativo. Aí Senhor eu vou tomar a presidente. decisão. O Ronaldo foi sempre assessor legislativo aqui, sempre Assessor legislativo? da mesa. Vai chamar os seus vereadores. Dá licença, o presidente pode mandar alguém assinar a ordem que quiser. Carlos Aparecido Jamarino, Carlos Alberto Sartori, César Augusto da Silva, Décio da Rocha Carvalho, Joício Batista Militão da Silva, Juliano Feliciano, Marcos Paulo da Silva, Maurício Casimiro de Lima, Pedro Tadeu Stringuete e Rafael Donizete Lopes. Questão de ordem, senhor presidente. Olá, Maurício. Dentro do requerimento que foi feito para suspensão de 10 minutos, em análise juntamente com o assessor legislativo, com os vereadores, foi constatado que dentro de todos os 25 que estavam dentro do projeto, apenas um projeto existia era um projeto de ordem repetida, né? Foi levantada a situação de assinaturas do projeto, não se contradiz essa situação, o que é um fato, porém, não existe uma situação na qual existe uma ilegalidade dentro de todo esse projeto. O presidente, a Vossa Excelência, pode requerer a assinatura, principalmente dos pares que estão aqui. Podemos colocar em votação item por item, no qual, conforme o regimento diz, item por item, e ser retirado aquele que está de uma forma irregular no papel. Mas é claro que a presidência que é soberana sobre essa decisão, e eu só queria dar um posicionamento sobre aquilo que foi visto dentro dos colegas em reunião separada. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Qual fala tudo? Uma vez que teve o parecer das comissões e as comissões não analisaram que faltavam assinaturas, nós não podemos pôr em votação. Infelizmente, nesse sentido, nós não podemos acatar e peço mais uma vez
que se retire o projeto, que venha de uma forma correta. Questão de ordem, mais uma vez, senhor Eu presidente. estou com a palavra, senhor presidente. Questão de ordem é minha. É claro, é claro. Obrigado. Pode terminar. Então, nesse sentido, senhor presidente, o parecer das comissões, sem ver ao mínimo o quesito essencial, que é o mínimo de assinaturas, e tem projeto aí que não tem nem assinatura do autor. Então, nesse sentido, gostaria que o senhor fosse o mais democrático, mas fosse o mais sensato possível nesse momento. Questão de ordem. Obrigado, senhor presidente. Eu reitero novamente a situação, senhor presidente, que existe a necessidade de regularização de uma série de terrenos, uma série de famílias envolvidas. Reconheço que pode ser corrigido essa situação em casa, que nós estamos dentro de uma Câmara, nós temos um plenário de ordem soberano que pode falar sobre isso, e não temos a necessidade de não fazer aprovação. Nós podemos realmente retirar aquele que tem um vício e aqueles outros que não têm, que não os prejudiquem. Obviamente que a falha, ela é intrínseca ao ser humano, e ela pode acontecer. Como existiu a problemática vista e não debatida sobre isso. Porém, uma decisão desta ordem, uma decisão desta importância, ela não precisa existir a punição das pessoas envolvidas dentro desse projeto, sendo que o mesmo pode ser resolvido aqui e não acarretará problema algum para absolutamente ninguém. Então, o que eu peço é que, para que apenas nós corrigirmos o erro existente, reconhecido no projeto, e que possamos contribuir para aqueles que têm a necessidade da sua aprovação, sendo que apenas um está de uma forma irregular, e que esse um de uma forma irregular realmente ele seja retirado e seja deixado para um outro momento, ou então numa outra oportunidade. Não contrapondo aquilo que foi debatido, e sim tentando resolver uma problemática, inclusive com a oposição. Acredito que a oposição não vai se contrapor, sendo que não vai haver prejuízos algum a ninguém. Podemos entrar num acordo de bancada, sugiro inclusive à oposição, a todos os três, que para não prejuízo e reconhecendo o erro existente, que entremos num acordo e que possamos sair dessa casa de uma forma harmônica, sem prejuízo a absolutamente ninguém, pelo equívoco que existiu. Se existiu um equívoco, não foi populacional. O equívoco pode ter sido de ordem humana dentro dessa casa. E dou razão, sim, a vocês da oposição nesse momento, que viram a falha, mas, porém, democraticamente e humildemente peço a vocês que façam essa aprovação e que vejam esse projeto de uma maneira no qual não prejudique as outras pessoas. E reconhecendo, sim, que existiu uma problemática, mas não temos a necessidade de, por questões pessoais ou não, entendo que a legalidade pode estar infringida, mas pode ser decidida em plenário também, para que a gente possa aprovar. Obviamente, reconhecendo o erro existente. As vossas excelências nesses pontos estão corretas. Porém, nós podemos resolver nessa casa, o plenário é para ter discussão, o plenário é para ter decisões. E peço a vocês que tiramos as divergências de lado e que possamos entrar num consenso para que não haja prejuízo a pessoas que não têm nenhum comprometimento de ordem política e simplesmente querem resolver os seus problemas. Eu gostaria de perguntar ao plenário que eu vou ser bastante democrático na minha decisão. Quero dizer a vocês, como eu já tirei projeto do plenário com gente aqui presente que deu o maior bafafá em cima de mim, e hoje vocês reconhecem que o projeto está errado. Inclusive o líder acabou de dizer que existe falha no projeto. Se o plenário tiver 100% de acordo, eu toco adiante. Se o plenário não tiver 100%, eu vou retirar para a próxima sessão. Eu só queria consultar o plenário. Eu quero saber se o plenário está 100% de acordo ou não está. Eu não vou prejudicar. Não, mas ele pediu uma questão de ordem. Não, eu quero ouvir o Carlão. Depois nós põe em votação esse requerimento meu. Senhor presidente, na semana passada nós falamos muito aqui na questão de usar o trabalho em conjunto em função da cidade, da população. Nós falamos muito disso daqui. Inclusive nós tivemos um debate aqui no nível legal. Apesar que pese as comissões terem analisado isso daí assinado, nós agora analisamos novamente, eu com assessor administrativo, assessor legislativo, existe só um projeto que ele está de acordo com aquele veto do projeto. Um desdobro.
um desdobro, uma emenda. E que ainda assim essa daí é uma questão de herança. Certo? Então, existem 24 desdobros aí de maneira correta. E alguns que estão com a matrícula, se vocês observarem, eles têm ali uma alteração nas metragens. Ou seja, eles voltaram, realmente houve aquele veto, eles voltaram de maneira correta. Entendeu? Então, nós queríamos de verdade, realmente, que pelo menos esses 24, esse outro aí, que tem essa divergência, é do vereador Carlinhos. Nós já falamos aqui, ele até concorda nessa retirada, mas que as outras pessoas não fossem prejudicadas. Mas eu tenho certeza que uma semana a mais não vai prejudicar a vida de ninguém. Tenho certeza. Tem pessoas... Nós podemos perfeitamente votar na terça-feira. Tem pessoas que estão vindo aqui na Câmara todos os dias... Não, eu quero e outra, nós vamos regularizar a situação, nós queremos para isso mesmo. As pessoas estão aguardando isso e nós não estamos querendo prejudicar as pessoas. Jamais. Mas nós temos que fazer a coisa certa. É isso aí que nós queremos. Né? Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Ouvi atentamente a fala do vereador Maurício. O reconhecimento de falhas, nós temos que realmente enobrecer, porque falhas existem, mas em relação a isso, eu acho que se votar hoje, votar semana que vem, não vejo nenhum empecilho. Se fosse algum projeto emergencial, se fosse alguma coisa que tivesse alguma eminência em relação a qualquer fato. Mas nesse sentido, eu acho que se tem nós temos que analisar que se votar esse junto com os outros 24, certamente nós estaremos prejudicando os 99%. Então aqui não é para privilegiar 24 em detrimento de um. Nós temos que aprovar de forma correta, para não prejudicar lá na frente a maioria. Então nesse sentido, peço para que cada vereador analise, que volte a semana que vem e votemos todos de uma forma correta, sem nenhuma discussão e sem nenhuma dúvida. Eu vou pedir requerimento... Vou pôr em votação o requerimento que eu fiz. Se esta casa tiver 100% de acordo, nós continuamos. Senão, eu vou retirar o projeto. Está em votação o requerimento que eu fiz. Como tem 3 vereadores, eu retiro para a próxima sessão, Maurício, que corrija e nós votamos sem prejudicar ninguém. Mas não vai votar hoje. Está prejudicado, adiado. Qual sessão? Isso aí está normal. Assunto. Tem mais ainda aqui. Projeto de Lei 055/2016. Denomina Academia de Ar Livre, instalada na rua Joaquim Vieira, em Eleutério. Autor, Carlos Alberto Sartori. Está em primeira discussão o projeto. Nenhum vereador fala da palavra. Está em primeira votação o projeto. Aprovado por todos os vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador, autor. Tendo em vista que teve aprovação em primeira votação por unanimidade, requeiro que seja dispensado a discussão e venha para a segunda votação. Regimentar o pedido do vereador. Está em votação. Aprovado o requerimento do vereador. Está em segunda votação o projeto. Aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais matérias, a presidência agradece a presença dos senhores vereadores, do público, dos internautas, dos ouvintes da Rádio Clube, que prestigia os trabalhos da imprensa escrita, dos funcionários. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.